Olá, tudo bem? Meu nome é Maélia, eu sou graduanda do curso de Letras. Estou participando do projeto da professora doutora Adriana Viana Postigo, Gramática em Foco, a Língua Portuguesa em Concursos Públicos. Bom, eu vou comentar uma questão, a questão 27 da banca FGV de São Paulo, ano 2023. Bom, a questão 27, o enunciado é assim: esse é um fragmento de texto narrativo caracterizado basicamente pela evolução cronológica de ações. Assinale a opção que apresenta as formas verbais que documentam essa evolução. Alternativas. Alternativa A, começavam, barra, chegassem. Alternativa B, cheguei, barra, dirigi-me. Alternativa C, estava, barra, pude entender. Alternativa D, pude entender, barra, chegar. E alternativa E, chegassem, barra, dirigir. Bom, a alternativa correta é a alternativa B. Só relembrando, é cheguei barra dirigi-me. Por quê? Porque é a alternativa do enunciado que destaca o fragmento narrativo. Ou seja, ela apresenta uma sequência de ações que se desenvolvem ao longo do tempo para evidenciar essa evolução cronológica no enunciado. Então, é necessário que os verbos expressem essa ação realizadas pelo narrador. Então, ela marca a progressão dos acontecimentos. No trecho, o narrador ele afirma, né? Cheguei ao trabalho e, em seguida, dirigi-me à minha mesa. Então, ele está relatando de forma ordenada o que ele fez. Isso impulsiona o enredo. Então, as demais alternativas, elas apresentam verbos que, embora eles estejam relacionados ao contexto, eles expressam estados, percepções ou condições, e não ações centrais na sequência narrativa. Então, observem, ó, esse é um fragmento de texto narrativo caracterizado basicamente pela evolução cronológica de ações. Assinale a opção que apresenta as formas verbais que documentam essa evolução. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, agora a gente vai para a questão 28, da mesma banca, FGV São Paulo, ano 2023. Bom, a questão 51, o enunciado dela é o seguinte: observe a frase. A felicidade consiste em ser feliz. Não consiste em fazer crer aos demais o que somos. Aí assinale a opção que apresenta a observação adequada sobre a estrutura ou componentes dessa frase. Alternativas. Alternativa A, uma frase de reescritura dessa frase, ou uma forma de reescritura dessa frase, eliminando-se o advérbio não, mas conservando o sentido original, que é: a felicidade consiste em ser feliz, mas sim em fazer crer aos demais o que somos. Então, alternativa B. Entre os dois segmentos da frase há uma relação semântica de comparação. Alternativa C. O pronome o no final da frase exerce uma função de adjetivos. E alternativa D, o sinal e pontuação entre os dois segmentos da frase poderia ser adequadamente substituído por logo. Alternativa E, a preposição em nas duas ocorrências da frase não tem presença obrigatória. Então, a alternativa correta é a C. Já dá pra gente eliminar aí a A de cara, porque ela tá falando o contrário do enunciado. A B fala que os dois segmentos da frase, ela há uma relação semântica de comparação. Então, entre os dois segmentos, né? E a C, ela fala o pronome o no final da frase, exerce uma função dos adjetivos. Então, ó, a alternativa correta ela é a C, porque na frase apresentada, o pronome o em que o somos exerce a função de substituir o adjetivo feliz, funcionando como um elemento substantivador. O que é um elemento substantivador? Ele transforma uma palavra de outra classe gramatical, geralmente um adjetivo ou verbo, em substantivo. Então, assim, ele retoma a qualidade de ser feliz, transformando o adjetivo em um termo que ocupa o lugar de um substantivo na estrutura da oração. Então, as demais alternativas apontam relações de sentido ou propostas de reescrita, que não correspondem ao funcionamento real dos elementos na frase, seja por alterar o sentido original, seja por interpretar equivocadamente a relação semântica entre as partes. Então, só relendo, ó, a felicidade consiste em ser feliz, não consiste em fazer crer aos demais o que somos, que o somos. Então, tá retomando o adjetivo.
Então, a alternativa correta é a alternativa C. O pronome o no final da frase exerce uma função de adjetivos. Bom, essas são as questões que eu trouxe. Agradeço a atenção e espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, nos comentários, o pessoal vai responder. Obrigada, tchau.